Palavra do Senhor, na epístola de Tiago, Tiago capítulo 3, versículo 1 a 12. Tiago capítulo 3, versículo 1 a 12. E no final da leitura, os irmãos não devem fechar as Bíblias. Tiago capítulo 3, versículo 1 ao versículo 12, diz o seguinte: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é grande fogo, é mundo da iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Amém. Irmãs e irmãos, nesta manhã tão bela de domingo, nós vamos meditar no tema que diz: tenha cuidado com a língua. O tema para esta manhã de domingo é: tenha cuidado com a língua. Irmãs e irmãos, reparem que a língua é um veneno mortífero. Onde a língua é mal usada, os seus estragos são fatais. A língua mata mais do que todos os venenos juntos. A língua é um veneno que, quando lançado, provoca danos no seio da família. A língua provoca estragos no seio da sociedade. A língua provoca estragos nas relações entre amigos. A língua tem destruído famílias. A língua tem igualmente destruído sociedade inteira. Países não são somente destruídos com bombas atômicas, mas países também têm sido destruídos por causa da língua. Por causa da língua, muitas famílias são destruídas. Amigos se separam, marido e mulher se separam. Uma boa pessoa não é vista somente pelo seu físico. Aliás, uma pessoa é vista também por aquilo que sai da sua boca.
Minhas irmãs e meus irmãos, reparem que Tiago abordou várias vezes sobre a língua. Reparem o que Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 19. Tiago diz o seguinte: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Minhas irmãs e meus irmãos, William MacDonald diz a respeito da língua: assim como os médicos do antigamente examinavam a língua para conhecer o estado do paciente, Tiago avalia a saúde espiritual da pessoa por intermédio das suas palavras. A saúde espiritual de uma pessoa é avaliada por Tiago por intermédio das suas palavras. Por isso eu lhe digo, tenha cuidado com a língua. Minhas irmãs e meus irmãos, reparem ainda o que MacDonald diz a respeito da língua. A primeira etapa do autodiagnóstico são os pecados da fala. E Tiago concordaria com uma pessoa espirituosa que disse: cuide da sua língua, ela fica num ambiente molhado, onde é fácil escorregar. Minhas irmãs e meus irmãos, quem com a língua não sabe lidar é um destruidor nato. A língua é um bom indicador para medir o nível ou a saúde espiritual de alguém. É importante, queridas irmãs e queridos irmãos, deixar bem claro sobre a necessidade de o ser humano ter o cuidado com a língua. Eu destaco alguns pontos essenciais a respeito desta carta do apóstolo Tiago. Tiago é claramente um dos apóstolos que trata as questões mais práticas da vida cristã. Minhas irmãs e meus irmãos, para Tiago, o cristão está no mundo, mas não é do mundo. Ele, o cristão, é uma pessoa diferenciada das demais. A mensagem de Tiago é atemporal, ou seja, esta mensagem é para os nossos dias. Tiago vai trazer os aspectos mais práticos da vida cristã. Por isso, esta carta foi escrita para todos os cristãos e trata dos assuntos mais práticos da vida cristã. O autor Tiago fala de pobreza nesta carta. Tiago fala sobre riqueza, tentação, preconceito, o falar e o agir, criticar, o orgulho, humildade e paciência, oração e fé. Minhas irmãs e meus irmãos, Tiago procura trazer em linhas gerais nesta carta os aspectos mais práticos da vida cristã. A verdadeira fé cristã se manifesta em ações práticas. E Tiago chama a si mesmo de mestre e ele ensina as boas lições para todos os seguidores de Cristo. Por isso, Tiago mostra como devemos agir, como devemos viver, se é que somos cristãos de verdade. Tenha cuidado com a língua. Vamos destacar aqui alguns pontos importantes nesta carta do apóstolo Tiago, por isso eu espero que o irmão não tenha fechado a sua Bíblia. Primeiro ponto: os que ensinam serão julgados com maior rigor. Este é o primeiro ponto. Os que ensinam na igreja, os líderes nas comunidades, os líderes na família, estes serão julgados com maior rigor. E Tiago deixa muito claro que o julgamento é um facto. Por isso, vamos ler o versículo número 1. Eu peço que os irmãos também leiam comigo o versículo número 1 para entendermos a verdade bíblica deste primeiro ponto. Podemos? Vamos. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo.
Meus irmãos, à guisa da introdução, Tiago deixa muito bem claro que os que têm responsabilidades na igreja, os mestres, ser dirigente, minhas irmãs e meus irmãos, é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Repare que Tiago vai dizer: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Quando eu leio este versículo, fico com muito medo. Aliás, qualquer que seja um dirigente, quando olha para esse texto bíblico, deve sentir muito medo, porque o rigor no ato do julgamento será maior. Mas isso não é para desincentivar as pessoas a assumir a liderança na igreja. A frase "não vos torneis mestres, muitos de vós", pode ser parafraseada como: não alimentem a ambição indevida de ser mestres. Aqueles que ensinam a palavra da verdade receberão juízo mais severo se não praticarem o próprio ensinamento. Quem não é apto para cumprir, quem não é apto para cumprir as palavras do Senhor, não pode ensinar na igreja. Irmãs e irmãos, ensinar a Bíblia é uma grande responsabilidade. Quem assume deve estar preparado para obedecer a palavra. O mestre vai gerar aprendizes à sua imagem e molda-os conforme o seu exemplo. Minhas irmãs e meus irmãos, destacamos aqui que nós estamos numa crise profunda de liderança. A nossa crise é para lá de financeira ou econômica ou social, mas a nossa crise vai penetrando no seio da igreja. Por isso, irmãs e irmãos, o apóstolo Tiago vai, na verdade, trazer a primeira verdade neste assunto aqui, que os que ensinam serão julgados com maior rigor. Amém? Minhas irmãs e meus irmãos, nenhum livro exige tanto dos seus leitores quanto o Novo Testamento, que requer compromisso total com Jesus Cristo. O Novo Testamento também vai insistir que Cristo deve ser o Senhor de todas as fases da vida do cristão. Ensinar um livro como esse é extremamente sério. Por isso, os líderes aqui não devem dizer faça o que eu digo, mas os líderes precisam assumir a responsabilidade no falar e no fazer, pois os que ensinam serão julgados com maior rigor. Irmãs e irmãos, os que estão na frente devem ser cautelosos. Eles devem saber que terão maior rigor quando o julgamento chegar. É certo que diante de Deus o ensino das Escrituras é uma grande responsabilidade, e aos líderes eu digo: tenha cuidado com a língua. Um segundo ponto que nós podemos destacar neste texto bíblico é que é varão perfeito aquele que não tropeça no falar. Vejamos o versículo número 2. Vamos ler. Versículo número 2. Porque todos, se alguém não tropeça no falar, meus irmãos, Tiago deixa muito claro que o cristão não devia pecar, mas peca. O cristão não devia cair, mas cai. Não devia tropeçar, mas tropeça. A natureza pecaminosa faz com que ainda tenhamos determinadas quedas e determinados erros. O apóstolo Tiago adianta que todos tropeçamos em muitas coisas. E aqui quase que a tentação que temos é exatamente o célebre texto do apóstolo João que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo
e nos purificar de toda a injustiça. Apesar disso, nós não devemos pecar de forma deliberada. O apóstolo Tiago diz perfeitamente que nós não somos perfeitos porque não pecamos. Nossa perfeição emana do próprio varão perfeito, que é Jesus Cristo. Por isso, é varão perfeito aquele que não tropeça no falar. Nosso modelo aqui de vivência é Cristo. Nosso modelo para imitar, e aliás devemos imitar a Cristo, que não tropeçou em qualquer momento e em qualquer circunstância. Meus irmãos e minhas irmãs, o cristão deve medir ou temperar as suas palavras. E por isso precisamos considerar que aqueles que não tropeçam no falar são considerados varões perfeitos. Em terceiro lugar, o apóstolo Tiago traz 3 metáforas sobre a língua. 3 metáforas. A primeira metáfora, freio. A segunda, leme. E a terceira, fogo. Com isso, Tiago diz que a língua é como freio, a língua é como o leme e a língua é como o fogo. Vejamos, em primeiro lugar, a língua é comparada a um freio. Versículo 3. Estou a vos dar muito trabalho hoje. Eu espero que não esteja a dar muito trabalho. Versículo 3. Ora, dos cavalos. Eu penso que os irmãos conhecem e sabem o que é freio. Mas normalmente o freio é colocado na boca do cavalo. E o freio vai, na verdade, fazer com que a pessoa que monta o cavalo tenha o controle do cavalo. Apesar de o freio ser um pequeno pedaço de metal, quem o controla pode dirigir o comportamento do cavalo. O freio é um pequeno metal colocado na boca do cavalo e com isso nós conseguimos dirigir, conseguimos conduzir o comportamento do cavalo. Por isso, Tiago traz esta metáfora para dizer que a língua é como freio. Desta feita, a língua pode dirigir a nossa vida, ou para o bem ou para o mal. Esta metáfora, este simbolismo, como freio, a língua é fundamental para guardar, para direcionar-se. E aliás, o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 23, falou sobre os frutos do Espírito Santo, e o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Tiago também compara a língua como um leme. Leme, versículo 4. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. A língua, em segundo lugar, é comparada com o leme. Comparando o leme e o navio, o leme é pequeníssimo, é desprezível. Nós não conseguimos entender como é que um navio tão grande é dirigido por um pequeno leme. Por exemplo, o navio de Queen Elizabeth pesa 83.673 toneladas brutas. E o seu leme pesa apenas 140 toneladas. Meus irmãos e minhas irmãs, é o leme que controla a direção de todo o navio tão grande.
É incrível que o ser humano é capaz de controlar a direção do navio, é capaz de controlar a embarcação tão grande com um dispositivo proporcionalmente tão pequeno. Mas é assim que funciona. Nós não devemos subestimar o poder da língua por causa do seu tamanho. A língua é tão pequena. Tal como o leme conduz um barco, uma grande embarcação, assim a língua conduz toda a nossa vida. Nosso corpo é dirigido não somente por pensamentos, mas pela língua. É um pequeno leme que pode dirigir um grande navio. Se o leme está avariado, o navio não tem direção certa. Se a nossa língua está avariada, a nossa vida não tem direção certa. O leme é que ajuda a direção do navio, portanto, tenha cuidado com a língua. Em terceiro lugar, a língua é comparada com o fogo. Eu não preciso fazer muito esforço para explicar o que o fogo pode causar. A língua é comparada como fogo ou com fogo pelo apóstolo Tiago. Um fósforo aceso jogado no meio do mato pode dar início a um incêndio capaz de destruir uma grande selva. Minhas irmãs, meus irmãos, contam-nos os historiadores que em 1871, em Chicago, nos Estados Unidos da América, houve um grande incêndio. Este incêndio provocou tragédia naquela cidade. Foi, na verdade, um dos incêndios mais marcantes na cidade de Chicago. Verdade ou não, aquele incêndio durou 3 dias e se alastrou por uma área de quase 6 quilômetros quadrados dentro da cidade de Chicago. Aquele incêndio na cidade de Chicago matou 250 pessoas, deixou 100.000 pessoas desabrigadas e causou cerca de 175 mil dólares de prejuízos. Meus irmãos e minhas irmãs, o fogo é devastador. O fogo pode consumir uma nação inteira. O fogo pode destruir uma casa inteira. O fogo pode atingir proporções muito grandes, muito devastadoras. De igual modo, Tiago diz que a língua é como um pequeno fósforo, é como um pequeno fogo aceso em uma lamparina caída. E o seu potencial é destrutivo e quase infinito. Tiago descreve a língua como um mundo cheio de iniquidade. Como fogo, a língua descontrolada pode incendiar famílias. Como fogo, a língua pode consumir relações. Como fogo, a língua pode destruir uma nação inteira. E, aliás, fica claro que o cristão precisa saber medir as suas palavras. Tenha cuidado com a língua. Tenha cuidado com a língua. Uma quarta verdade que nós tiramos deste texto é incrível. Meus irmãos, o homem tem dominado animais ferozes. O homem tem dominado leão, leoas, os animais mais perigosos deste mundo. Mas o homem não é capaz de dominar ou de domar a sua língua. O homem tem manuseado comboio, aviões, mas não é capaz de domar a sua língua. Versículo 7 ao versículo 8. Vejamos o que Tiago diz. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Meus irmãos e minhas irmãs, Tiago reconhece que domar a língua não é uma tarefa fácil. Domar ou controlar as palavras não é uma tarefa fácil.
Tiago mostra a capacidade do ser humano de lidar com o seu mundo externo e com a sua incapacidade de lidar com o mundo interior. O homem governa animais ferozes, mas é incapaz de dominar a sua própria língua. A depravação do homem é total. Sua queda afetou todas as partes da sua vida. Ele não tem dominado de forma como convém a sua língua. Tiago diz que a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Por isso, Robert Lee comenta de forma mais acertada, dizendo: o que o ser humano fez com os elefantes? Invadiu o seu lar na selva, preparou-lhes armadilhas, treinou um sem número deles para carregar madeira, empurrar carros cheios de carga e realizar todo tipo de trabalho pesado. O que o ser humano fez com os tigres de olhos verdes de Bengala? Capturou-os, treinou-os, transformou-os em animais de estimação. O que o ser humano fez com os leões robustos de África? Prendeu-os, amestrou-os para pular dentro de arcos de fogo, andar de cavalo, sentar-se em pedestais elevados e mesmo famintos, não tocar num pedaço de carne entre as patas. Também os ensinou a deitar, ficar em pé, correr, rugir e obedecendo às instruções e chicote ao domador. Minhas irmãs e meus irmãos, o homem tem sido capaz de domar os animais mais perigosos, os animais mais ferozes, mas não tem sabido lidar, não tem sabido dominar a sua própria língua. Quinta verdade: não é conveniente ter língua dobre, não é conveniente. Versículo 9 a versículo 10. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede a bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Minhas irmãs e meus irmãos, reconhecemos acima de tudo que a língua é um pequeno órgão, mas bastante perigoso. A língua pode ser tida como uma fonte que dela pode surgir água doce e salgada ao mesmo tempo. Tudo o que falamos, tudo o que nós falamos, precisamos questionar o seguinte: o que vamos falar é construtível? O que vamos falar agrada a Deus? O que eu vou falar é necessário? O que eu vou falar é conveniente? O que eu vou falar não fere o meu próximo? O que eu vou falar glorifica a Deus? Por isso, no nosso dia a dia, nas nossas relações com o próximo, na relação entre marido e mulher, na relação lá no serviço, no nosso local do serviço, precisamos usar a nossa língua para a honra e glória do nosso Deus. Precisamos usar a nossa fala para glorificar, em tudo, glorificar ao nosso Deus. Porque o cristão não vive para si mesmo, mas vive para glorificar o nosso Deus. Uma última verdade deste texto bíblico é: a língua não pode ser usada de forma incoerente. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso mundo está em crise e também os homens e mulheres coerentes vão desaparecendo cada vez mais. Versículo 11 e 12, o apóstolo Tiago traz a verdade de que a língua não pode ser usada de forma incoerente. Assim como a água da fonte lembra refrigério, o fruto da figueira lembra sustento, a figueira não pode produzir azeitonas e a videira não pode dar figos. Na natureza, cada árvore produz um tipo de fruto. Ou os irmãos já viram mangueira produzir maçã, sim ou não? Os irmãos também já viram videira produzir maçã, sim ou não? Os irmãos também já viram nespereira produzir abacaxi. Cada árvore produz o seu fruto.
E no dia que acontecer uma mangueira produzir caju, o que é que os irmãos vão fazer? É fugir. É fugir. É fugir. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, a língua não deve ser usada de forma incoerente. Uma pessoa salva por Cristo peca, mas evita pecar. Uma pessoa salva por Cristo falha, mas evita falhar. Ela em tudo mede e tem a preocupação de não ferir o próximo. Hoje, se vamos considerar os relacionamentos, vamos considerar o nosso dia a dia, vamos perceber naturalmente que as pessoas estão um pouco se importando com os outros. As pessoas querem falar e não querem ouvir. Precisamos, minhas irmãs e meus irmãos, usar a língua de forma coerente. Aqui nós somos advertidos a não usar a língua para produzir dois tipos de frutos. Nenhuma fonte pode produzir água salgada e água doce ao mesmo tempo. As duas são mutuamente excludentes. Estas lições da natureza têm por objetivo lembrar-nos que as nossas palavras devem ser sempre boas. Irmãs e irmãos, tenha cuidado com a língua. William MacDonald, falando de forma fluente ou da forma eloquente sobre o assunto, ele diz ainda: precisamos orar diariamente para que o Senhor nos guarde da fofoca. Precisamos orar diariamente para que o Senhor nos livre das críticas maldosas. Não devemos falar mal de ninguém, pois o amor cobre a multidão de pecados. Se temos algo com outra pessoa, precisamos conversar diretamente com ela e orar juntos. Em vez de ampliar pequenas ilhas, em vez de ampliarmos as falhas dos nossos irmãos, nossa preocupação como cristãos é procurar ver Cristo neles. Se começarmos a dizer palavras indelicadas ou sem proveito, devemos parar no meio da frase e explicar que não seria edificante continuar. Minhas irmãs e meus irmãos, em alguns momentos é melhor calar do que falar. Não use a língua para destruir, mas use a sua língua para construir. Não use a sua língua para falar mal do outro, mas para falar bem do outro. Não use a sua língua para amaldiçoar. Não use a sua língua para machucar os outros. Não use a sua língua para ferir a sua esposa. Não use a sua língua para ferir a sua sogra. Não use a sua língua para ferir o seu genro. Não use a sua língua para ferir o seu pai. Não use a sua língua para ferir o seu patrão. Não use a sua língua para ferir os seus subordinados. Não use a sua língua para ferir os seus filhos, mas use a sua língua para construir, para edificar, para contribuir, para, na verdade, trazer a harmonia que este país, que as famílias desta Angola necessitam. A língua é um veneno que, quando lançado fora, provoca danos no seio da família. Por causa da língua, famílias têm sido destruídas. Amigos se separam. Relações entre marido e mulher têm conhecido o seu fim. Tudo por causa deste pequeno órgão do corpo humano. Uma pessoa não é vista somente pelo seu físico, mas uma pessoa é vista por tudo aquilo que sai da sua boca. Minhas irmãs e meus irmãos, tenhamos o cuidado com a nossa língua. Que o Senhor vos abençoe, hoje e sempre. Amém.